Bom, pessoal, é o seguinte, antes de eu explicar para vocês no quadro e aqui na prática sobre o interruptor paralelo, é importante vocês entenderem que situação parece até assim, pô, mas que besteira, todo mundo sabe. Não, às vezes não sabe, né? Então assim, em que situação eu posso precisar de um interruptor paralelo? Eu tentei desenhar aqui, não sou desenhista de arquitetura, mas tentei ilustrar aqui uma cama, né, com esses aparador dos lados aqui. Aqui uma caixa com um interruptor e aqui a outra. E aqui no teto a lâmpada. Isso aqui é um exemplo clássico de aonde que o cliente pode pedir para você colocar o interruptor paralelo. Que tem um na entrada do quarto e outro do lado da cama para que ele possa, né, mas a patroa acender essa luz aqui. Entrou aqui, não tem que se deslocar até na cama no escuro. Quando chegar aqui, que todo mundo se acomodar, estica o bracinho aqui, alcança o interruptor e desliga a lâmpada aqui do teto. Entretanto, você precisa entender que para uma situação dessa ser possível, é necessário ter uma interligação, né, com o conduíte daqui até a luminária e daqui até aqui. Certamente daqui vai ter, porque é a entrada do quarto, desde que construíram a casa, o apartamento aqui já teve, né? Certamente. Agora, há casos que não tem essa outra parte aqui, ó. Tá? Você vai pegar muito isso por aí. O que eu quero dizer é que para você, antes de concordar com o cliente ou de repente passar um orçamento, você precisa certificar se essa outro trecho da tubulação existe. Tá? Porque aqui na parede você pode cortar a parede, mas quando chegar aqui na laje para alcançar essa caixinha aqui no teto, aí você vai ter dor de cabeça. Tá? Então de repente vai fazer uma avaliação, vai, como se diz, fechar um serviço, uma reforma de um apartamento, de uma casa, e aí o proprietário vai fazer as suas exigências, né? Evidentemente. O proprietário vai fazer as suas exigências, né? Vai dizer o que ele precisa. Então isso aí já é uma informação importante, né? Para você avaliar, para poder dar teu preço, né? Se você vai ter que cortar essa parede aqui, ou de que forma vai ter que chegar até no teto, que geralmente essa caixinha ela fica no centro do ambiente, né? Ela tá aqui, né, nesse desenho como se tivesse colada nessa parede dos fundos, mas ela fica no centro do quarto, né? Como se fosse aqui assim, ó, nesse eixo aqui, ó, tá? Só para você ter uma ideia. Então, para ter um paralelo assim, é necessário que essa caixinha tenha uma interligação com essa através de conduítes, senão você não consegue, tá bom? Agora eu vou estar apagando isso daqui, vou estar fazendo o desenho esquemático do paralelo e na sequência já vamos para o quadro para a gente puxar a fiação e ver isso na prática, beleza? Bom, esse esquema, pessoal, a gente vai avaliar ele por parte para não ficar dúvida, tá? Vamos entender aqui o que foi que eu fiz. Aqui eu desenhei uma caixinha na laje, embutida, a tubulação passando. Aqui eu tenho um conduíte que desce para essa caixinha da direita. Aqui eu tenho um outro conduíte que desce para a caixinha da esquerda. No centro eu tenho uma lâmpada. Primeira etapa do paralelo. O que foi que eu fiz aqui, ó? Peguei aqui a fase, desci até um dos paralelos e conectei no borne do meio. Vim com um outro condutor do borne do meio e conectei na lâmpada. Aqui do neutro, conectei na lâmpada. Ok? Observe que ficou faltando dois parafusos aqui sem condutor e dois aqui sem condutor. De uma forma simples, sem querer complicar, simplesmente você só tem que interligar este aqui com este aqui e este aqui com este aqui. O paralelo está funcionando. Né? Geralmente vocês é comum ver nos vídeos do YouTube, em outros lugares por aí, o pessoal fazer em linha reta, mas eu gosto de simular uma instalação real, porque numa instalação real você não vai ter essa facilidade, né? A fiação vai ter que subir por aqui, às vezes tem até que ir pelo teto ainda com outros fios, tá? Mas é importante vocês entenderem
esse conceito, tá? Que agora é só interligar esses dois parafusos que ficaram de um lado e do outro, e o paralelo vai estar funcionando. De uma forma bem simples, para não sobrar nada de dúvida, ficaria assim, tá? Os dois condutores extras, né? Mais dois fios interligando essas duas partes aqui, ó. É claro que, como eu já falei, esses dois condutores aqui, eles devem vir por aqui. Agora eu vou fazer por dentro da tubulação, porque aí vai ficar um emaranhado, não vai dar para entender muita coisa, mas pelo menos por essa parte teórica aí que eu desenhei por fora, vocês já tiveram total certeza de como deve ser. E aí, de uma forma original, né, ficaria desse jeito aí, tá? Se de repente você tiver a possibilidade de usar dos dois fios de uma outra cor para interligar esses daqui, ó, esses externos aqui, esse e esse, com este e este, beleza. Se não, você pode marcar com a fita isolante 1 e 2, 1 e 1, 2 e 2, nas extremidades para você saber quem é quem. Bom, pessoal, seguinte, digamos que uma hora dessa, isso aí vai acontecer muito com vocês, de vocês pegarem serviço inacabado. Às vezes o cliente achou que era fácil, ele mesmo quis passar a fiação, aí chegou numa parte que ele percebeu que não era tão simples assim, e aí resolveu abandonar e contratar um profissional, e aí essa buchinha foi cair na sua mão. A fiação já está passada, tá? Igual a gente viu agora há pouco, né, no desenho. Está naquela mesma configuração. E aí como que você faz para poder saber quem é quem, identificar? Né? Ali você vê tem 6 fios, né? Ali só tem 3, o soquete já está empendurado. Tá? Então vamos aprender aqui como que a gente vai identificar isso aqui, saber o que é paralelo, o que é tomada, de uma forma bem simples, tá? Primeiro procedimento, evidentemente, você precisa ter um multímetro na escala de diodo ou de alarme sonoro, né? Beleza? De acordo com o layout que a gente viu agora há pouco, lá no quadro, a gente sabe que 2 desses fios aqui tem que chegar lá na outra caixinha, né? Já decapa a ponta de todos eles, né? Como que eu vou saber isso? A forma mais prática é a seguinte: um desses daqui é o retorno que está no soquete. Tá? Eu não sei qual dos 3, mas pelo menos aqui, como eu tenho um trecho curto geralmente, então nesse caso aqui você pode puxar, né, até perceber que ele vai se mover, né? Ou então aqui, ó, tá vendo? Então, do chão mesmo, você olhando lá no teto, você vai ver que o soquete vai mexer. É importante você fazer isso e deixar que o fio entre bastante, se é que ele está comprido, senão alguém vai ter que ficar lá no teto com uma escada e outra aqui embaixo puxando para saber quem é quem. Beleza? Mas pelo menos aqui, ó, a gente já meio que identificou quem é o retorno, tá? O que eu costumo fazer? Eu costumo pegar e dar um nó assim, ó. Pronto, já sei que esse é o retorno, o neutro já está aqui, beleza. Agora eu sei que esses 2 fios aqui, ele tem que estar lá na outra caixinha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, vou curto-circuitar as pontas aqui. Considere que não deve estar energizado. Você precisa ter plena certeza em uma situação real que isso aqui não pode estar energizado. E aqui eu venho com o multímetro e vou procurar o par. Conecto uma ponta. Aqui, tá vendo? Ó, por nenhum dos outros ele vai dar. Então eu identifiquei que esse daqui é esse par aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar eles e isolar.
correto? Certamente um desses daqui é uma fase da lâmpada, tá? E esse aqui deve ser uma fase de uma tomada. Como é só um trecho, você pode fazer isso aqui, você pode puxar, tá? E identificar aqui, ou subir aqui com a escada, pedir para alguém segurar aqui, ó, e você, ó, e puxando aqui até identificar quem é, ó. Tá? Ó, que é esse daqui. Aí você pega isso aqui e isola, que é a tomada. Tá? E dessa forma que você tem a identificação que você precisa. Já temos aqui o retorno, a fase e os dois que se comunicam conforme o desenho que eu já mostrei. Bom, conforme já mostrado, pessoal, o paralelo ele tem 3 parafusos, tá? Ok? E aqui a gente precisa lembrar daquela sequência, por isso que seria importante vocês fazerem um rascunho, porque lembre-se que o retorno ele sai do meio do parafuso, que é esse aqui que eu dei a sugestão de dar um nó, é o que está aqui, ó, no soquete. De um lado é o retorno, vai no meio, nesse caso aqui obrigatoriamente tem que ir no meio. Aí eu sei que os outros vai na extremidade, né? Conforme o desenho. Um aqui, o outro aqui. Só lembrando que não tem posição, tá? Esse que vai na extremidade do meio é no meio. Os outros não tem posição. Esses dois, aqueles dois lá, que eu já deixei até com a fita aqui, ó. Coloco aqui. Coloco aqui na extremidade. E o que sobrou é a fase. Vai no meio. Beleza? Só energizar que a lâmpada acende tranquilamente. Depois só pôr no local, não precisa fazer isso, que isso aí seria algo lógico, né? Colocar no local, fechar bonitinho. Vamos ver se funciona? Diminuir um pouco a iluminação, né, para vocês perceberem que realmente, ó. Outra coisa, sempre que vocês terminarem um paralelo, testem os dois lados, tá? Se está acendendo e apagando dos dois lados. No começo é danado para a gente fazer as coisas, depois o cliente liga que apaga do lado e não acende do outro. Ué, e se não acender no outro, o professor, o que eu faço? Faça do jeito que foi explicado no quadro. Eu não vou fazer simulação de defeito numa coisa que acaba trazendo mais confusão, tá? Como eu já falei, se um dia alguém te chamar assim, sei lá, o próprio cliente, olha, inventei de fazer um paralelo, liguei, mas uma hora funciona, outra hora não funciona. Desmantela todos os fios, identifica tudo e liga certinho. Tá? Não adianta você querer adivinhar as coisas no erros e acerto. Identifica quem é os dois de lá e o de cá, identifica quem é a fase, quem é o retorno. Tá? Desmonta a luminária, desmonta os interruptores que ele já colocou, é a melhor coisa que você faz. Desenergiza tudo, não trabalha porque você vai fazer fechamento de curto, né, para medir continuidade, não pode ter energia, tá bom? Então não vou nem abordar, qual a forma que pode estar errada? A forma que pode estar errada é a forma que não está igual no quadro, porque se estiver igual no quadro, aqui vai acender e apagar, aqui vai acender e apagar, tá? Ó. Pronto. Detalhe, outra coisa, isso aqui é uma videoaula, vai ficar gravado, você tem um ano para assistir ela 1 milhão de vezes. Portanto, reassista sempre que você achar que ficou com dúvida, tá? E outra,
só se trabalha com uma fase. Tá? Esse emaranhado de fio que foi para lá e veio para cá é apenas uma fase. Aqui não vai duas fases, nem fase nem neutro. É só uma. Se você trabalhar com duas fases aqui ou fase neutra, vai fechar curto. Tá? Isso aqui é apenas uma fase que ela faz zigue-zague. Ela vai lá e volta, vai lá e volta. Tudo bem? Isso aí.